Hoje eu vou falar de caldo. Hoje eu vou fazer um dos mais tradicionais, o caldo de frango. O caldo é o mirepoix, água quente, o frango e o bouquet garni. E agora eu vou cortar o mirepoix. Cenoura, você pode cortar ele em cubo de 2 por 2, 3 por 3 centímetros. Você pode manter a casca. Alho poró, só cortar em 4, depois fazer a mesma coisa que a cenoura. Cebola, só cortar em 8 pedaços, rústico mesmo, com casca. Salsão, só picar. Eu gosto de usar um pouquinho das folhas. 3 dentes de alho, tirar um pouco do excesso da pele. E agora eu vou fazer para vocês o bouquet garni, alecrim, tomilho. A gente coloca aqui, faz a base, 2 folhas de louro. E aí é só a gente, fazer um buquezinho para que as ervas não se espalhem e fica mais difícil depois de coar. Importante limpar muito bem o frango, retirar toda a gordura dele. Aqui a gente tem o meio do frango. O número de desaparecidos em prédio que desabou em São Paulo pode ser maior. Muitos moradores que sobreviveram à tragédia e não se apresentaram aos bombeiros e nem à polícia são considerados desaparecidos. No Espírito Santo, uma reviravolta no caso do incêndio onde 2 crianças morreram. O pastor, que é pai de uma das crianças, foi preso acusado de atrapalhar as investigações. E vamos falar de oportunidades em concursos para a Aeronáutica e Polícia Civil de São Paulo. Agora, a revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta quarta-feira, 2 de maio. Uma pessoa continua desaparecida oficialmente sob os escombros do edifício que desabou no centro de São Paulo na madrugada de ontem. O edifício de 24 andares no Largo do Paissandu, no centro da cidade. O edifício pegou fogo na madrugada de terça-feira e várias pessoas saíram às pressas do prédio. Oficialmente, apenas Ricardo de Oliveira Pinheiro, de 39 anos, é considerado morto na tragédia porque ele tentou ser resgatado pelos bombeiros, mas não deu tempo. Ele voltou para ajudar outros moradores do local e quando ia ser resgatado pelos bombeiros, o prédio veio abaixo e atingiu, e desabou e atingindo também uma igreja que fica vizinha ao local. As pessoas que conseguiram fugir dessa tragédia não se apresentaram em sua totalidade à polícia e nem os bombeiros, e, portanto, 44 seria o número de pessoas que estariam desaparecidas. As testemunhas relataram que tinham muitos idosos no local. Isso está dificultando as investigações e o número certo de desaparecidos, mas trabalha-se com o número de 44 pessoas. A Prefeitura de São Paulo informou que as equipes da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento estão no local desde ontem e deram acolhimento às pessoas desalojadas. Foram cadastradas 248 pessoas de 92 famílias para receberem ajuda. Elas receberam alimentação e foram encaminhadas para abrigos municipais. Ontem, em Belo Horizonte, uma tragédia se repetiu, desta vez em um edifício de 2 andares em Venda Nova, onde funcionava um centro de umbanda. 8 pessoas foram resgatadas debaixo dos escombros. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais João 23, Risoleta Neves e UPA Norte. Inicialmente havia informação de 9 vítimas, mas uma delas estava fora da edificação e não precisou de atendimento. Essas pessoas continuam internadas em Belo Horizonte e não houve vítimas fatais nesse caso lá em Belo Horizonte, que aconteceu ontem, no início da noite de ontem. Nesta quarta-feira, o tempo vai ser predominante seco em grande parte do país, sem previsão de chuva. As regiões norte, sul e o litoral nordeste podem ter chuvas isoladas. De acordo com a Clima Tempo, o risco de ressacas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A seguir, você vê a previsão para Governador Valadares. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Cada um tem uma missão. Para chegar ao ponto de resistência mental e privação de alimentos. E uma noite por semana. Mas estando 10 graus abaixo de zero, um frio muito perigoso.
vão desistir até conseguir. É isso aí, é fazer ou morrer. Eu estava buscando aventura e acho que encontrei. Sábados ao Limite. No History. O futuro do universo depende de um garoto. Matthew McConaughey, Idris Elba, a Torre Negra. Este mês, a HBO Go. Estamos de volta com a revista Superi e vamos à previsão do tempo para Governador Valadares. As mínimas vão variar entre 17 e 19 graus de hoje até sexta-feira aqui na cidade. As máximas se mantêm 31 graus nesta quarta-feira, de tempo aberto e ensolarado. Amanhã e depois, com tempo parcialmente nublado, com temperaturas de 31 graus nesta quinta e na sexta-feira, 30 graus aqui em Valadares. No Espírito Santo, uma reviravolta no caso em que 2 menores de idade morreram em um incêndio na cidade de Linhares. O pastor Jorge Salles, que é pai de um dos meninos e padrasto de outro, foi preso pela Polícia Civil sob a suspeita de atrapalhar as investigações. Quando o incêndio aconteceu, no dia 21 de abril, a esposa de Jorge Salles viajava para Minas Gerais com o filho menor. Ele foi surpreendido com um incêndio no meio da noite e não houve tempo para salvar os meninos que morreram carbonizados. O mandado de prisão foi expedido depois que autoridades informaram que Jorge Salles atrapalhava as investigações sobre o caso. O incêndio afetou apenas o quarto em que os meninos dormiam e, segundo a polícia, Jorge disse que tentou apagar o fogo, mas foi em vão. Portanto, as investigações continuam. Nesse caso, Jorge Salles foi preso neste fim de semana, por estar tentando atrapalhar as investigações, segundo a polícia, essa versão da polícia, mas ele participou de uma celebração após a tragédia e disse que tentou salvar os meninos e não houve tempo. E as investigações prosseguem agora para ver a realidade desses fatos e se realmente Jorge Salles tem culpa na morte dessas 2 crianças ou não. Ipatinga, no Vale do Aço, completou 64 anos no domingo, dia 29 de abril, e mudou de prefeito pela 2ª vez este ano. Nardielo Rocha assumiu como o 3º prefeito da cidade, depois que foi anunciada na última quinta-feira, dia 26, uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, do afastamento imediato do prefeito e do vice-prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão e Jesus Nascimento. Com a decisão, o TRE de Minas, o Tribunal Regional Eleitoral, deverá marcar novas eleições para a chefia do Executivo no município. Em dezembro de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão da Corte Eleitoral Mineira, que havia negado os registros de candidatura de Sebastião Quintão e Jesus Nascimento, por abuso de poder econômico ou político e também compra de votos. Mas, em fevereiro de 2017, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar para suspender a decisão do TSE, e permitiu que os 2 tomassem posse na prefeitura. O recurso extraordinário foi julgado no último dia 1º de março deste ano. Os ministros do Supremo consideraram válida a aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade à chapa Sebastião e Jesus, por abuso de poder econômico, político e também sob a investigação judicial eleitoral. Porém, Sebastião Quintão renunciou ao cargo no dia 6 de abril, com a previsão de concorrer às eleições presidenciais deste ano. Jesus Nascimento assumiu a prefeitura, mas também foi alvo de denúncia do Ministério Público por ter facilitado a falsificação de documentos em uma organização criminosa, enquanto era diretor de uma faculdade de Direito no Vale do Aço. E agora, Nardielo Rocha, que estava como presidente da Câmara, assume a prefeitura de Ipatinga. Nós voltamos em instantes com a revista Superi.
Circo do Noel. Valadares ganhou um novo espaço de festas para você comemorar com toda a família e amigos. Sua confraternização e aniversário aqui serão inesquecíveis. São diversos brinquedos para animar ainda mais a sua festa. Agende uma visita e conheça o Circo do Noel. Telefone 988218677. Rua Israel Pinheiro, 610, bairro Universitário. Venha comemorar no Circo do Noel. Segunda. Os motores vão rugir. Bom, ele parece ótimo. Esse motor é de 865 polegadas cúbicas. E a adrenalina vai ficar no ar. Não tem nada como o som, o cheiro e a velocidade desses carros. Só aqui você tem todos os carros dos seus sonhos. Isso dá a sensação de estar num carro de macho. Segundas de carros. No History. Estamos de volta com a revista Superi e vamos falar sobre oportunidades, hoje com a informação do portal PCI Concurso. O Comando da Aeronáutica divulgou edital completo referente ao exame de admissão ao curso preparatório de cadetes do ano de 2019. Ao todo são ofertadas 160 vagas para candidatos do sexo masculino e 20 para as candidatas do sexo feminino. Ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, em Barbacena, Minas Gerais, o curso preparatório de cadetes tem duração de 3 anos. Poderão participar candidatos que são brasileiros com nível fundamental completo e também com mais de 14 anos e menos de 19 anos de idade, até a data de matrícula no curso, conforme determina o edital. Os interessados poderão garantir participação até às 3 horas da tarde do dia 8 de maio, exclusivamente pela internet. Atenção para o endereço que é afaepcar.aer.mil.br. Repetindo, ingresso.afaepcar.aer.mil.br. A taxa de inscrição cobrada tem valor único de R$ 60. No estado de São Paulo, 1.400 vagas para a Polícia Civil. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio. As oportunidades são para escrivão de polícia, são 800 vagas para escrivão, e para investigadores de polícia, 600 vagas. As vagas têm remuneração de até R$ 3.743,98. E a jornada de trabalho composta pelo Regime Especial de Trabalho da Polícia Civil de São Paulo. As inscrições podem ser feitas no site vunesp.com.br e o valor da taxa de inscrição é de R$ 84,81. Repetindo o endereço de inscrição para a Polícia Civil de São Paulo é vunesp.com.br. Essa edição fica por aqui e até amanhã. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha.
no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, a doutora Filomena Camus, com o tema Meu Pai do Céu. Acompanhe. Hoje eu quero comentar um trechinho do Evangelho de Mateus, que foi o trechinho do Evangelho de domingo. Mateus capítulo 22,